momentos. E colocamos diante da tua presença neste momento, ó Pai, a vida, ó Pai querido, aleluia, do missionário Newton Neves. Toma o teu filho nas tuas mãos, usa segundo a tua vontade, o teu querer, dê porção dobrada do teu Espírito. Pai amado, fala conosco através da tua palavra, em um nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia! Meus irmãos, paz do Senhor, amém? Amém! Tomai os vossos assentos, por favor. Aleluia! Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Gessivaldo. Acertei, pastor? Eu fiquei com medo de errar o nome, né? O pastor falou, nem a gente conseguiu lembrar. Deus abençoe ao pastor por ter nos facultado esse convite e a todos vocês que vieram cultuar ao Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? O pastor já leu o tema, eu quero pregar uma palavra em Gênesis também, na mesma história, capítulo 41, a partir do versículo de número 46 Aleluia! até o verso 52. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 41, verso de número 46 ao verso de número 52. Deus seja louvado. Aleluia! Eu creio que todos já devam ter encontrado, né, irmão? O primeiro livro diz assim: Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, as mãos cheias, e juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, juntou José muitíssimo trigo, como a eira do mar, até que se cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Pode fechar sua Bíblia e preste minha atenção aqui, por favor. Deus vai continuar falando com vocês, amém? A história de José é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Se nós perguntássemos aqui quem já ouviu falar dessa história, todo mundo conhece. E o que é interessante dentro da Bíblia é que se você estudar a mesma história 10 vezes, você vai conseguir ter pelo menos 10 tipos de interpretação diferente do mesmo texto. É por isso que a Bíblia é chamada por nós na teologia de livro dinâmico, pois é o único livro da história que ela consegue, com o seu poder, atrair o pecador através da leitura e transformar a vida do mesmo. E Deus, Ele vai nos ensinar muitas coisas através da vida desse patriarca. Eu quero aqui pregar nessa noite sobre o tema: as 2 fases na vida de um sonhador. Escute isso aqui. Esse texto, ele está sendo baseado, concretizado e exaurido em um momento de honra, de exaltação, de alegria, de euforia, de exatidão na vida de um dos homens mais provados que a Bíblia pode nos contar. José, todos nós conhecemos a sua biografia, a sua história, vindo de uma família de 12 irmãos, uma família, por sinal, muito conturbada, muito complicada, porque se você ler o capítulo 37, aonde vai dar a ênfase que o seu pai Jacó, ele agregou a sua família em uma região muito perigosa, porque o seu pai, ele agrega aquela família em Canaã. Para quem não sabe, Canaã, ou os cananeus, eles eram nada mais, nada menos descendentes de Cã, que foi um dos 3 filhos de Noé, que era Cã, Sem e Jafé. Sendo assim, os cananeus, eles eram oriundos de uma descendência ligada à nação de Israel. Só que infelizmente os cananeus, eles aderiram àquilo que é chamado de politeísmo, que é adorar a várias divindades. Enquanto Israel cultuava aquilo que é chamado de monoteísmo, adoração apenas a um Deus, os cananeus acreditavam em várias divindades. Quem aqui já não ouviu falar na Bíblia de Azera,
Quem aqui já não ouviu falar de poste ídolo, que é dado o mesmo nome de Azera? Quem aqui não ouviu falar do principal deus cananeu, que era Baal, que é um termo que significa marido, mestre ou senhor? Para se ter uma ideia, quando Israel se agrega na terra prometida, eles estavam cercados pelos cananeus, heteus, amorreus, jebuseus, ferezeus, heveus e girgazeus. E esses 7 povos, oriundos dos cananeus, eles tinham o costume de um tipo de culto de promiscuidade. Como que era realizado? Eles acreditavam que o deus Baal era o deus que mandava chuva. Só que para Baal mandar chuva, eles acreditavam que Baal tinha que ter relação com a esposa chamada Azera. Para Baal ter relação com Azera, havia meretrizes pagas por eles, chamadas de sacerdotisas, que se prostituíam com os homens ao ar livre para incitar Baal e Azera, para que na relação de Baal e Azera viesse chuva sobre a terra. Então, quando Jacó agrega sua família entre os cananeus, a Bíblia vai nos mostrar o perigo em que havia habitar em meio a nações que tinham vários deuses como divindade. E nós vamos observar ainda que havia um conflito dentro daquela casa, porque o texto diz que os filhos de Bilha e Zilpa, José trazia uma má fama deles. Quem foi Bilha e Zilpa? As 2 escravas das 2 mulheres de Jacó. Bilha e Zilpa geram Dan, Gad, Naphtali e Azer. Então Dan, Gad, Naphtali e Azer agiam de uma forma imprudente, de uma forma incoerente, ao ponto de José, que recebe aos 17 anos uma posição muito importante. Por quê? Gênesis 37 inicia dizendo que ele recebe uma túnica de várias cores. Só para você entender a importância da túnica, a palavra túnica ali no hebraico é ketonete passim ou possim, que na sua tradução tem um significado de vestido de manga comprida ou de longas compridas vestes. O que significava isso? Normalmente quando um judeu ia trabalhar, ele dobrava a orla dos seus vestidos, a sua manga, a sua orla prendia ao cinto para não atrapalhar o trabalho braçal e o seu movimento no trabalho. Quando um judeu usava uma túnica com a manga comprida, estava representando que aquela pessoa possuía uma grande autoridade sobre os demais. Então quando Jacó dá a túnica para ele, Jacó está delegando autoridade para José com 17 anos. Então a inveja já começa porque ele tem uma túnica que representa a autoridade sobre os irmãos. Então quando o pai dá a túnica para ele, já começa Ruben, Gad, Gad, Naphtali, Azer, eles começam a reclamar entre si e quem sabe a cochear. Papai está dando a túnica para o queridinho dele que é José. Papai prefere mais José do que nós. Aí para completar a situação, o texto vai nos dizer ainda que a túnica era de várias cores. Você sabia que na cultura judaica cada cor tem um significado no mundo espiritual? Flávio José, o historiador, diz que as cores da túnica eram as mesmas do arco-íris. Se nós usarmos de uma forma simbólica, quando Noé saiu da arca em Gênesis capítulo 8, Deus mostra o arco-íris como símbolo de uma aliança entre ele e Noé. Então a túnica não está apenas representando a autoridade de José para com seus irmãos, mas está representando uma aliança, uma comunhão que ele tinha para com seu pai. Então aquela túnica, quando alguém olhasse para ela, lembrava, foi o pai de José que deu pela fidelidade dele para com seu pai. Ele tinha destaque, ele tinha ênfase dentro daquela casa. Só que após a túnica, o relacionamento, a koinonia, que significa a comunhão e dividir aquilo que se tem entre os irmãos, acabou. Eles não falavam mais pacificamente, é a Bíblia. E nós vamos encontrar uma coisa muito melancólica na Bíblia: quem vai vender a José para o Egito são os seus irmãos. Quem matou o primeiro adorador chamado Abel foi o seu irmão Caim. Quem é que vai crucificar a Jesus? Aquele que andou do seu lado, que comeu junto com ele. Pasme que infelizmente muitos daqueles que não querem ver o nosso sucesso, muitos daqueles que não querem ver Deus nos honrar, são pessoas que às vezes estão do nosso lado, sentam conosco, comem conosco, almoçam conosco, e muitos desses dizem ser nossos amigos. E nós devemos entender um princípio com Deus. Primeiro, é Deus quem dá destaque para quem Ele quiser. Segundo, eu tenho que entender que aquilo que Deus tem para a sua vida não tem para a minha vida, e aquilo que Deus tem para a minha vida não tem para a sua vida. Então nós devemos compreender que a cada um Deus escolheu para propósitos diferentes.
quando nós entendermos essa lei no mundo espiritual, nós vamos respeitar e torcer para o sucesso de cada um de nós. Eu sempre tenho o costume de dizer, quando eu vejo alguém na igreja contando um testemunho de uma bênção, eu dou glória a Deus por dois motivos. O primeiro, que a bênção do meu irmão é a minha bênção, a tua vitória é a minha vitória, porque Paulo diz que eu tenho que me alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. O segundo motivo de eu dar glória a você também é que se meu irmão foi abençoado, é sinal que a fila está andando e o próximo sou eu a ser abençoado. Eu não tenho que ficar com inveja de você por aquilo que Deus está fazendo, muito pelo contrário. Eu tenho que agradecer a Deus, porque é sinal que Deus está te abençoando e eu sou o próximo a ser abençoado. Você vai levantar a mão em um ato profético quem crê que é o próximo a ser abençoado por Deus. E vai dar glória do tamanho do seu milagre. Dá um pouquinho só do seu milagre. Isso. Maravilha. Escute isso aqui. As duas fases em que ele vai enfrentar é chamada fase de Manassés e fase de Efraim. Por quê? É só você observar o versículo 50 a seguir. Quando ele casa com a Zenate e tem 2 filhos, ele põe o nome do primeiro. Esse aqui vai ser chamado Manassés, que na sua tradução, me faça Deus esquecer do período de sofrimento que eu tive. Quando ele gera Efraim, ele vai dizer, esse aqui tem um significado bom, aquele que me fez crescer na terra da minha aflição. Então a fase de Manassés é a fase do choro, é a fase da perseguição, é a fase da venda para o Egito, é a fase da calúnia, é a fase em que ele perde a presença do pai, ele perde a presença da família. A fase de Manassés é uma fase melancólica. E nós devemos entender uma coisa com Deus. A fase de Manassés é o período em que nós não vamos produzir, em que nós não vamos gerar, em que parece que as coisas, tudo está dando ao contrário e nada parece que vai acontecer. Lembra que o salmista Davi, no Salmo 1, ele faz uma comparação daquele que teme a Deus como a árvore plantada ao ribeiro, e Davi diz ainda que dá o seu fruto na estação propícia. Observe que a árvore não é toda estação que ela dá fruto, ela tem uma estação certa para gerar, mas também tem uma estação em que ela não vai gerar. Na fase da aprovação é a fase em que você não gera, é a fase em que você ora, parece que Deus não responde, é a fase em que você vê todo mundo ser abençoado e parece que Deus esqueceu de você, é a fase em que você termina a campanha, sai de campanha, sobe monte, desce monte e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. É porque não é o tempo de gerar. Quando Ana foi provada, 1 Samuel capítulo 1 versículo 5 e 6 está escrito: Deus cerrou a madre de Ana. Deus cerrou a madre de Ana. Sabe o que significa isso? Ela não nasceu estéril, é Deus que rompeu algum órgão dentro dela para ela não gerar filho, pois a palavra romper, ela significa cerrar, significa no original romper, cortar ou desligar. É como se Deus olhasse para ela e dissesse: por um tempo da sua vida você vai passar pela aprovação, pelo momento do choro, pelo momento do sofrimento, só que também você vai superar esse momento, e quando você superar, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Não, você não entendeu, eu vou começar a profetizar algo de Deus para você. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que 2014 foi o tempo em que você não gerou nada, projetos não deram certo, sonhos não se concretizaram, tudo aquilo que você pensou que ia desenvolver, parece que veio algo e parou no meio do caminho. Só que Deus está usando a minha boca para dizer: é porque tu estavas passando pela fase de Manassés. Só que diz o Senhor, a prova não dura para sempre. É por isso que o Salmo 30 verso 5 está escrito: o choro até pode durar uma noite inteira, mas a noite não dura para sempre, ela vai ter um final, e o final da noite é quando chega pela manhã. E Deus está usando a minha boca para dizer para essa igreja que você vai chegar no tempo de Efraim, que é o tempo de crescer, que é o tempo de prosperar, que é o tempo de conquistar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem acredita que Deus tem sonhos para você vai levantar a mão e adorar. Aleluia! Aguenta a fase de Manassés. É onde Deus tem que nos preparar. Não corra da fase da dificuldade, é aí que Deus vai te moldar. Aleluia. Um dos segredos de Deus nos provar e nos moldar é quando Ele nos colocar aonde Ele quer, nós não esqueçamos da onde nós viemos. Aleluia! Só entende quem passa fome que um dia passou. Só entende o que é prova que um dia foi provado. Aleluia! Você sabe o que é traição que um dia foi traído.
Então Deus tem que te preparar na fase de Manassés, para que quando Ele te colocar onde Ele quer, você não esqueça que um dia você chorou para estar ali. Porque tem muita gente que quer Deus mudar a vida dele e ele parece que é outra pessoa. Você pode analisar. Não anda mais com aqueles que andavam, não conversa mais com aqueles que conversavam, muda até o jeito. Antigamente cumprimentava todo mundo, agora já não é mais assim. Eu tenho dó dessas pessoas, porque eles não passaram pela fase de Manassés. Porque passar pela fase de Manassés é pagar preço para alcançar o que Deus tem, meu irmão. E quando nós aprendemos isso com Deus, nós temos uma fé alicerçada, estruturada. E a mentalidade espiritual de José, quando o pai dele Jacó morreu, os irmãos ficaram apavorados, porque eles pensaram que José trataria eles da mesma forma que eles trataram José. E olha a mentalidade de alguém que conhece Deus. Ele vai dizer da seguinte forma: José, não foi vocês que me trouxeram aqui, mas o anjo do Senhor que me trouxe. Não, você não entendeu porque não deu glória, eu vou explicar. Sabe o que é ter estrutura e mentalidade espiritual? É entender que todas as provações que ele passou não foi o intuito dos homens, mas havia o dedo de alguém lá na eternidade. Bom, para acelerar o processo, ele é vendido, lançam ele dentro de uma cisterna, primeiramente. Para quem não sabe, uma cisterna era feita na região chamada Dotã, cidade dos poços, e essa cisterna chegava em média de 7 a 10 metros de profundidade. Era feita para armazenar água da chuva, e no período de seca eles utilizavam daquela água. Então é por isso que quando você lê Gênesis 17, a partir do 19, não é eu quem dizia a Bíblia, que quando lançam ele lá está escrito assim: e a cisterna estava vazia. Por que a cisterna estava vazia? Porque se ela estivesse cheia de água, com certeza o menino teria morrido. Então o texto diz, ele cai na cisterna, mas ela está vazia. Por quê? Porque eu não conheço quem tem sonhos de Deus, que acredita e tem fé naquele que deu sonho, morrer no meio do caminho. Não, você não entendeu. Você pode estar machucado, mas está vivo, meu filho. Pode estar com o coração quebrado, ferido, caluniado, mas está vivo. Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 6, 19 a seguir: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque todo campeão de Deus, todo vencedor, ele tem as marcas que comprovam as suas batalhas. Você lembra de Mefibosete? Ele foi honrado pelo rei Davi, só que ele tinha marca no corpo, era aleijado. Mas independente se ele estava aleijado ou não, o importante é que ele estava vivo. Meu querido, no meio da caminhada você pode estar machucado, mas o importante é que você está vivo. E Deus está dizendo para você: você não vai morrer no meio desse caminho. Quantos pode adorar? Porque Deus está dizendo: você não vai morrer. Aleluia. Sabe por que Deus compara o cristão com a águia? Como Isaías 40, 31: aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque a águia é a única ave que existe, que ela, quando completa aproximadamente 70 anos de idade, ela sabe que está chegando os seus últimos dias de vida. A águia tem que subir num alto monte para morrer com elegância, porque a águia, mesmo sabendo que está ficando velha, ela não aceita morrer no meio da estrada. Se você fizer uma viagem por aí, você vai ver pardal no meio da estrada, você vai ver urubu morto no meio da estrada, você vai ver um monte de animal, mas a águia não, você não entendeu. Você é águia porque você não vai morrer Só quem não vai morrer no meio da estrada, levante a mão para dar glória a Deus. Só quem não vai morrer no meio da estrada, glorifique a Jesus. Só quem sente a não, você não vai morrer, aleluia. Ande baixando, e quantos estão sentindo a presença? Bom, ele cai num buraco de quase 10 metros de profundidade, quase 10 metros. E ele está com seu espaço restrito, a visão dele era de baixo para cima. E quando ele olha para cima, ele vê os seus irmãos comendo pão e dando risada da cara dele. Às vezes acontece na nossa vida que aparentemente aqueles que nos odeiam, eles prevaleceram. Só que isso é só por um tempo. Isso é só por um tempo. Ninguém consegue amordaçar e segurar aquele que Deus tem um propósito. Consegue não, meu irmão. Aleluia. Alguém pode ter dito: eu consegui, ela não vai ser feliz. Conseguiu nada, é só um tempo. Ele não vai conseguir. Conseguiu nada, é só um tempo. É que ainda não é tempo de gerar.
Mas quando chegar o tempo de gerar, Deus vai tirar você daí. Aleluia, Deus. Aí para a felicidade de José, porque eu vou te explicar a felicidade. Veio uma caravana porque com Deus não tem hora errada e lugar errado. Com Deus é tudo na hora certa, no lugar certo. Aleluia. Os irmãos comendo o pão e dando risada dele, aí vem a caravana dos ismaelitas que vai lá para a terra do Egito. Para a felicidade de José. Vendem ele por 30 moedas de prata, colocam ele e ele vai para a terra do Egito. Por que eu disse que para a felicidade de José? Porque quando Deus deu os 2 sonhos para ele, primeiro que Deus não falou para ele no sonho, você vai ser governador um dia, não. Deus falou que honraria ele diante da sua casa. É só você analisar o sonho. Aleluia. Pergunto para vocês, isso aqui é coisa de escola dominical. Aonde é que o sonho de José tinha que se cumprir? Canaã, Siquém, Dotã ou Egito? Na terra do Egito, mais alto? Egito. Então, peraí. Quando eles estão vendendo José para a terra do Egito, a mentalidade deles era mais ou menos assim. Nós vamos vender José para a terra do Egito, pegamos a túnica, jogamos sangue do animal, falamos que o besta-fera o consumiu, e papai nunca mais via José, e José nunca mais via a gente. Porque eles acharam que vendendo José para a terra do Egito, ele estaria longe dos seus sonhos. E lá no céu, Deus dizendo, vocês não estão prejudicando, vocês estão levando ele mais perto do que eu tenho para a vida dele. Pregador, eu não entendi, eu vou explicar para você, da glória a Deus. Aprenda uma coisa, quem é escolhido por Deus, ninguém te prejudica, viu? Quem é escolhido por Deus, ninguém atrasa o seu lado, porque quando ele pensa que está atrasando, ele está adiantando, ele está levando você mais perto. Você crê nessa palavra? Pregador, mas estão tentando me tirar daquela posição, estão tentando, mas não vão conseguir. Pregador, mas estão tentando, não vão conseguir. Os irmãos de José pensavam que a sua herança seria dada após a morte do pai Jacó. Os irmãos analisaram e equivocaram-se na interpretação do sonho, porque eles achavam que José ocuparia a cadeira deixada para Jacó. Só que lá vai essa para você que tem sonhos da parte de Deus. Deus não reservou cadeira para José, porque Deus não tem cadeira para sonhador. Deus não tem cadeira para sonhadora. Deus tem trono de governador para aquele que tem sonho. Deus vai fazer algo que eles não entenderiam. Ele vai para a terra do Egito, vai para o mercado de escravo, trabalha na casa de Potifar por aproximadamente 11 anos. É só você fazer o cálculo bíblico. Ele ficou 13 anos no Egito antes de ser honrado. Ele é honrado com os 30, sonhou com 17, foi levado com 17. Ele foi preso por 2 anos pela calúnia da mulher de Potifar. Então ele trabalhou 11 anos dentro da casa de Potifar. E o camarada tinha tanto de Deus, que diz o texto, que por amor a José, Deus prosperou a casa de Potifar. Aleluia. Meu irmão, não adianta lutar contra aquele que está debaixo da mão de Deus. Se está no deserto, a mão de Deus está lá. Se está no vale, a mão de Deus continua lá. Aleluia. Eu vou te dar um exemplo disso. José, ele tinha a bênção de Deus, que veio do pai dele, do bisavô dele e do avô dele. Por como assim? Quando Abraão, em Gênesis capítulo de número 13, ele teve os pastores de Abraão, teve briga com o pastor de Ló, que era o sobrinho dele. Então Abraão falou o seguinte: Ló, você vai escolher o melhor lugar para você habitar com o seu gado. Eu vou mudar para outro lugar oposto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Ok. Só que o que você talvez não sabe é que havia uma lei chamada gerontocracia. Qual era essa lei? Que era o poder dos mais velhos sobre os mais novos. Quem tinha o poder de decisão não era Ló, era Abraão. Então por que Abraão está dando direito de Ló decidir? Porque ele tinha tanta fé na promessa de Deus a Abraão, que ele sabia, independentemente onde eu for, eu sei que aquele que me fez a promessa vai ser comigo. Ló, materialista que só olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, e aquele sorriso sarcástico, quem sabe dizendo é que meu gado vai crescer, eu vou arrebentar com meu gado. Titio Abraão vai ficar na prova, não vai arrumar nada, porque a terra que ele vai é seca, coitado de Ló, porque quem está debaixo da palma da mão do Deus poderoso, a terra pode ser seca, mas tu vai cavar e vai sair água, vai plantar e vai colher. Abraão ficou na terra seca, mas a Bíblia diz que ele prosperou naquela terra. Preciso ainda falar de Isaac para você dar glória. Cavavam poços, inimigos entulhavam, cavavam poços, inimigos entulhavam, até que ele chegou na terra de Gerar. Os filisteus olharam e disseram: não vai conseguir nada porque lá não tem água. Mas quem está debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso, a terra pode ser seca, mas aquele que fez a terra diz para a terra: vai ter que brotar água, porque quem está debaixo da minha promessa, eu não vou ter
vai ter promessa de Deus. Adore a Ele. Aleluia. Não importa onde ele estava, Deus seria com ele, pronto, acabou. Deus seria com ele, ele foi caluniado. Flávio Josefo conta em História dos Hebreus, eu não me lembro a página, se não me engano, 131 História dos Hebreus. Josefo conta bem detalhadamente, está escrito, Josefo fala da seguinte forma: que no dia que a mulher de Potifar foi assediada, que ela pegou a túnica, eles saiu correndo, era uma festa que havia no Egito. Aí Josefo fala que nessa festa todas as mulheres tinham que estar presentes, e ela se fingiu de doente para ficar sozinha com José. Meu irmão, a Bíblia diz que ele foge, ela pega uma parte da túnica. Josefo conta que para tentar convencer ele a deitar com ela usou as seguintes palavras: se deitares comigo, futuramente terás benefício dentro da minha casa e dentro da terra do Egito. Ela tentou ganhar José com a lábia. E aprenda uma coisa: a cultura egípcia ensina que as mulheres egípcias eram as mais bonitas que havia no mundo antigo. Tu acha que o diabo vai jogar a porcaria na tua frente para acabar com a tua vida? Ele vai colocar algo que prenda os teus olhos. Papai de José não estava lá não. A mãe dele já tinha morrido, os irmãos bem longe, mas quando ele olhava para cima, Aleluia, Deus! Aleluia! não tem como correr, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas tem alguém que está sentado no trono. Aleluia! E quem sabe foi quando ele olhou para cima, ela: José, deita comigo. Tu acha que a carne não tremeu, meu irmão? Rapaz, joga testosterona, hormônio masculino lá em cima, mas acima de tudo isso ele vai olhar para cima e vai dizer: mas tem alguém lá em cima que está me vendo, e o que ele tem para mim é meu. Tu já tem dono, fica com o teu dono, porque aquilo que Jeová tem para mim é melhor. Sabe por que o diabo vai tentar te derrubar? Porque ele sabe que você está perto de alcançar o que Deus tem para a tua vida. Pregador, eu não entendi, eu vou explicar para você. Adorar a Deus, meu irmão, você pode parar para observar. Sempre quando estamos perto de uma grande vitória, a luta começa a aumentar, a luta começa a multiplicar, porque é sinal que você já está chegando no destino de Deus. E Deus está dizendo aqui para mim, para dizer para você: não desista, não recua, não ceda, não retroceda na Caxurimicandalai, porque tu já está chegando perto do que Deus tem para a tua vida. Quem está entendendo vai levantar a mão e adorar o nome do Deus que fez o céu. Aleluia. Deus está dizendo: você já está quase chegando lá. Aleluia! Tem gente que só falta um passo para a bênção, ele vai e volta para cá. Não faça isso. Não troque o que Deus tem para a sua vida, meu santo. Aleluia! Glória a Deus. A mulher calunia ele. Escuta isso aqui. Qual foi a atitude de Potifar? Teve que prendê-lo. Só que na lei de Hammurabi, sabe o que ele dizia a lei de Hammurabi? Era olho por olho, dente por dente. Se o cabra traísse a mulher, tinha que ser morto. Se a mulher traísse o marido, tinha que ser morta. E se ele assediou a mulher, como foi no dossiê lá, como foi na história, ele tinha que morrer pela lei egípcia. Por que José não morreu? Não perdeu a cabeça, degolado, sendo ainda um hebreu, um estrangeiro? Porque o teu testemunho vai falar mais alto do que aquilo que estão dizendo de você. Eu vou te explicar mais ou menos assim. Meu irmão, todo homem sabe a mulher que tem em casa. A mulher de Potifar não era lá, falou que se cheira não. E ele vai olhar para o testemunho, quem sabe ele coçou a cabeça e falou: mas eu conheço esse rapaz, 11 anos trabalhando comigo, é crente. Eu conheço o testemunho dele, é crente há 11 anos, nunca me deu dor de cabeça. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo aí, querido. Oi, gente que gosta de falar mal de fulano Beltrano, meu irmão. Tem gente que tem prazer de levar notícia de desgraça. E o pior não é isso, o pior é que tem gente que tem prazer de ouvir notícia de desgraça. Tá sabendo? Fulano tá desviado, Beltrano caiu, é verdade. Deus que diz ainda, eu sabia, bem que Deus me falou. Porque as pessoas têm prazer e mais facilidade em acreditar numa desgraça do que numa notícia boa. Agora chega em alguém e fala: tá sabendo? Deus abençoou fulano. Será? Duvido. É sempre assim, meu irmão.
não. As pessoas têm prazer na destruição e na queda dos outros, mas nós temos que ter o sentimento que Davi teve quando Saul morreu. A Bíblia diz que teve uma malequita bancando de inteligente, pegou a braçadeira de Saul, pegou a coroa de Saul e foi levar Bambambam para Davi, dizendo: Davi, eu matei o rei Saul que te perseguiu por 40 anos, está aqui a braçadeira dele e está aqui a sua coroa real. Pensando a malequita que Davi daria sorriso para ele e beneficiaria. Só que Davi vai ensinar uma coisa para mim e para você: eu não tenho prazer na desgraça de ninguém. Davi não vai sorrir, vai chorar. O amalequita deve ter olhado para ele e dito: Davi, por que você está chorando, sendo que tem inimigo que te perseguia, está morto? E ele vai dizer: porque ai de mim, me alegrar com a desgraça de alguém que foi ungido pelo Deus. Nós temos que ter sentimento. Cuidado com aquilo que você ouve. Nem tudo aquilo que se fala é verdade. Cuidado. Cuidado. Oh, aleluia. Sinta a presença de Deus aqui. Cuidado. Ele não devia. Ele vai pagar por uma coisa que ele não devia. Só que tem um porém. Deus justificaria ele. Pregador, como é que Deus vai me justificar diante de uma situação que todo mundo está me acusando? Simples. O tempo se encarregará de mostrar quem é e quem não é. Meu irmão, Deus não passa pano para quem está errado, não. Vamos usar essa linguagem, essa é a verdade. A maior prova de José não devia foi quando ele entrou no cárcere. Diz o texto: por amor a José, Deus prosperou o cárcere. Aleluia. Você acha que Deus ia honrar ele se ele estivesse devendo lá? Deus honrou para mostrar: estão te falando mal, mas eu estou mostrando que eu sou na sua vida. Oh, aleluia. Jó 19:25, quando Bildade começou a debater com Jó e dizer que ele estava naquela situação pelo pecado, Jó vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Segura aí para você dar glória a Deus. Primeiro, quando Jó pela primeira vez diz Redentor no original, Goel no hebraico, era um parente resgatador que pagava a dívida de uma pessoa. Quando Jó está dizendo Redentor, ele está fazendo alusão a Deus. Esse Redentor não só pagava dívida, como encobria injustiças causadas a um parente que morria. O que Jó está dizendo é: se eu não morrer, ele vai me justificar, mas também se eu morrer, ele vai mostrar para vocês que eu não devia nada, porque o meu Deus vai se levantar. Levantar é ação, atitude. Eu vou profetizar para quem é pentecostal e crente, glória a Deus. Deus está se levantando do trono nessa noite para te justificar. Só quem crê vai adorar o Deus que fez. Deixa que é Deus que vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deixa. Você vai observar uma coisa muito interessante. A cada provação que ele passa na fase de Manassés, aproxima ele do milagre. Porque ele está em Canaã, vai para Siquém, de Siquém para Dotã, de Dotã para o Egito. No Egito ele vai trabalhar na casa do braço direito de Faraó. E da calúnia ele vai ficar perto do palácio real. Porque a prisão era uma espécie de uma masmorra abaixo do trono de Faraó, abaixo do palácio. Então ele estava bem próximo do milagre. Não, tem gente que não entendeu, vou te explicar. Deus não está te provando para atrasar o seu lado, para que as coisas retardem sua vida. As provações de Deus não nos distanciam do que Ele tem para nós. As provas de Deus, elas nos aproximam do milagre. Aleluia. Quem pode adorar porque você está perto? Aleluia. Quem pode adorar porque a fase de Manassés está passando? Aleluia. Oh, xarabaxandarai, Deus está usando a minha boca para falar para crente. Sinta a presença dele, se essa palavra é de Deus. Você que tem chorado, você que tem passado até noites mal dormidas, Deus sabe as provas que você tem enfrentado dentro da tua casa. Deus sabe as lutas que você tem enfrentado naquele ambiente de trabalho, ou alguém que há tanto tempo está batendo na porta e a porta está trancada, mas aquele que diz em Apocalipse capítulo 3 versículo 8, eu tenho a chave que quando eu abro ninguém fecha, fecho ninguém abre. Aquele que está escrito em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aquele que está escrito
em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria a Deus e não faria. Aquele querido que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, está usando a minha boca para dizer: comece a se preparar, porque Cantares capítulo 2, versículo 12 vai se cumprir na tua vida. Escreveu Salomão: passou o inverno, chega a primavera, os pássaros começam a cantar, porque o tempo de cantar chegou. Só quem acredita vai adorar ao Senhor. O padeiro e o copeiro entram lá, a prova já está acabando. Quando a prova estiver acabando, eu só colocar as pessoas certas no seu caminho. Porque para me alcançar, eu não preciso bajular ninguém, não preciso ir atrás de ninguém. Quando Deus quer me abençoar, Ele traz no tempo certo, na hora certa. A viúva pobre lá pegando um graveto para acender o fogo a lenha, quando é a última comida, um bolo de farinha com azeite, e pensando: ela é a última, eu vou fazer a última comida. Ô Jeová, a terra está seca, o negócio está feio, vou morrer de barriga cheia com meu filho. Só que ela nem imaginava que do outro lado Jeová já tinha mandado o e-mail celestial para Elias. Elias, desce até lá, porque na entrada tem alguém pensando que está acabado, mas eu vou mostrar para ela que quando eu quero abençoar, eu envio um profeta na vida. Você não entendeu porque eu não deu glória? Quando Deus quer te abençoar, meu irmão, Ele vai enviar alguém até você para te trazer a resposta. A viúva pensou que era a última refeição, durou para mais 2 anos e pouco, até que a chuva voltou sobre Israel. Quem sabe tem gente dizendo aqui é o limite. Jeová está dizendo: não é não, eu vou te surpreender para mostrar que eu sou Deus. Deus está usando a minha boca que você pode tomar por essa palavra profética. Quando Deus quer nos abençoar, não precisamos correr atrás de ninguém. Quando Deus foi ungir a Saul, foi Saul que teve que ir até a casa do profeta. Mas quando Davi foi ungido, não foi Davi que teve que ir até a casa do profeta, foi o profeta que teve que ir até a casa de Davi, ficar em pé esperando Davi chegar, receber de Deus que era o rei, derramar azeite, querido. Quando chegar o teu dia, Deus vai enviar até você. Isso aqui é a revelação de Deus. A gente não precisa correr atrás do fulano. Não, vou ligar para aquela irmã que quando a irmã Maria ora, reparece Kodak, meu irmão, revela tudo. Não, vou chamar o Zezinho que profetiza, ele bate o olho, Jeová. Não precisa. Quando Deus quer falar com você e te exaltar, Jeová vai trazer de longe para mostrar que é Deus que cuida, que peleja. Não é? Deus coloca na hora certa. O cabra está trabalhando entre o padeiro e o copeiro lá. Aí um dia o padeiro sonha. Aí ele fala para o copeiro: rapaz, eu tive um sonho que eu via 3 cestos de pães, as iguarias da mesa de Faraó dentro do cesto, e as aves comiam aquilo. Que trem é esse? Aí o copeiro: rapaz, eu também tive um sonho. Eu sonhei com 3 taças de vinho, a uva era espremida e caía nessas taças, e era confeccionado vinho para Faraó. José na lata, pá, você 3 dias depois do seu cargo será restituído, copeiro. Já o padeiro vai perder a sua cabeça em 3 dias. Quando o copeiro foi restituído, José falou: ei, lembra de mim. Sabe qual foi a resposta? Esqueceu dele. Meu irmão, tem gente que é assim, não é? Quando você está na prova, ora por mim, meu irmão. Aí era Deus que faz até aquele voto: se Deus abençoar, pode contar comigo. Deus abençoa, ó. Aí você liga: ô meu irmão, quem é que está falando? Nem lembra mais de tu. É que agora desliga o telefone. Infelizmente é assim. Ainda bem que Deus nunca esquece de nós. Ao mistério, a prisão de José. Já vou terminar. Por quê? Segundo a história, a masmorra era muito úmida, muito fria, não batia muito ventilação. Então, passando de 2 anos a 2 anos e meio assim, o indivíduo morria de tuberculose. E se José passa dos 2 anos, ele morre de tuberculose. Já imaginou ele morrer perto do milagre, meu irmão? Que frustração, hein? O palácio em cima, ele embaixo. Jeová falou: José, não, Deus, Jeová não ia deixar ele sofrer aquilo ali, aquela frustração. Pregador, mas Moisés viu a terra e não entrou, mas ele viu que ninguém viu no passado. Quem? Jesus. Tem coisa melhor que essa? Não entrou na terra, mas viu Jesus. Aí, quando o tal do José interpreta, só fica 2 anos, Deus agora vai mexer na cuca de Faraó na madrugada.
José tem um mistério aqui. Ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro de Faraó, mas nunca interpretou seus próprios sonhos. Deus faz isso para que nós não venhamos nos vangloriar e achar, Deus falou que é comigo mesmo. Não, Deus é mistério. Deus estava preparando ele, você está entendendo? Quando o Faraó tem um sonho, ninguém interpretou. Aí o copeiro falou, olha, tem um cidadão bom, manda chamar, deram um banho, fizeram a barba, porque para quem não sabe, na cultura egípcia, eles rapavam os seus pelos, eles eram muito higiênicos nesse requisito. Os homens rapavam a cabeça, alguns só deixavam trança, eles eram muito higiênicos nisso. Eles se pintavam, se adornavam. José se apresenta diante de Faraó, e o que eu acho mais bonito, pra você dar glória a Deus, é que quando Faraó vem, o Faraó vai dizer, eu estou sabendo que tu é o cara que interpreta, que tu é o cara da vez. José vai falar, eu não sou nada, a ele é dado a interpretação. O que você quer dizer? Meu irmão, se José bate no peito e diz eu sou, Jeová volta para lá que você não aprendeu nada. Como você prega assim? É ele. Como você canta desse jeito que o povo sente? É ele. Que voz é essa? É ele. Aleluia! Não, você não entendeu, é ele que faz. Você pode dar glória a Deus. Sabe por que é ele que faz? Os discípulos em Lucas capítulo 5 não pescaram nada na madrugada. Os camaradas formados em peça conheciam tudo, a melhor hora para pescar de madrugada. Chega um cidadão da Galileia, pregador humilde e simples, entrou no barquinho de Simão, vamos pescar, Simão. Aí Simão, mas nós pescamos a noite inteira e não conseguimos. Mas sobre a tua palavra isso é dependência. Eles conseguiram durante o dia o que não conseguiram na madrugada. Jesus quer dizer para eles, vocês podem ser bons no que vocês fazem, mas quem dá vitória, quem faz sou eu, é meu Pai. Quem é dependente de Deus nessa noite? Quantos são dependentes de Deus nessa noite? Você lidera assim, é Ele. Você prega assim, é Ele. Você canta assim, é Ele. Você ora assim, é Ele. Você tem unção, é Ele. É por causa dele que nós estamos aqui. Seja dependente de Deus. Quantos dependentes de Deus nós temos nessa noite? Seja dependente de Deus. Oh, aleluia, não é só conhecimento, não é só teologia, não é a tua voz, não é Ele que faz, porque se Ele arrancar a graça não acontece nada. Se Ele arrancar a graça eu posso dar aula de teologia para você, daqui a pouco vai lhe dar sono, você vai falar, pô, esse cara não vai parar de pregar. Agora quando é Ele eu posso falar errado, mas Ele se responsabiliza, Ele ajuda, Ele vai, é Ele, é Ele. A presença dele, é Ele que faz. Se você está sentindo Deus aqui, é Ele. É Ele que vai trabalhar na tua casa. Ele que vai restaurar esse casamento. Ele que vai salvar o teu filho. Ele que vai cumprir aquela promessa que pela ótica humana não tem jeito. É Ele, toma posse dessa prova, porque Ele que está falando. É Ele que vai cumprir as promessas. A fase de Manassés está passando. José vai dar uma aula de engenharia, de economia, porque primeiro ele manda armazenar o celeiro, engenharia. Depois, no período da fartura, é guardar no celeiro, construir o celeiro e armazenar todo o trigo dentro do celeiro. Produto interno bruto, economia. O Faraó manda puxar a capivara dele. O Faraó está aqui, hebreu. Veio para cá com 17 anos, no mercado de escravo, trabalhou 11 anos na casa de Potifar. Caluniado porque ela disse que ele assediou, a ficha dele é essa, estava dentro do cárcere, ele está aqui agora. Rapaz, que faculdade você estudou? Cambridge? Não. USP também não, Uninove também não, Unisul também não, Harvard também não. Que faculdade é essa que você estudou? Eu vim da faculdade de Manassés, do sofrimento que meu Deus me colocou. Faraó falou para ele assim, rapaz, eu não conheço ninguém no meu reinado que tenha a sabedoria e inteligência que você tem. Acima de ti só serei eu, mas abaixo de mim ninguém levanta a mão, ninguém levanta o pé, ninguém faz nada se não for debaixo da sua autoridade. A partir de hoje eu te ponho como governador da terra do Egito. Segure aí para você dar glória a Deus. Segundo o historiador Andermal Gonçalves vai dizer que havia aproximadamente 70 cadeiras dentro do Egito, e cada cadeira era dada para uma pessoa que tinha um gabarito dentro do Egito. Por exemplo, a primeira cadeira era
para quem tinha estudo de astronomia, a segunda astronomia e física, a terceira astronomia física e habilidade em esgrima. Cada cadeira tomava anos e anos de faculdade. Para José ocupar a cadeira que ele vai ocupar em apenas um dia, ele demoraria aproximadamente cerca de 35 anos estudando, e Jeová em apenas um dia vai fazer o que demoraria aproximadamente 35 anos. Não, você não entendeu? Quando chegar o tempo de Deus te exaltar, se prepare, o melhor de Deus virá para a tua vida. Quem pode levantar a mão e tomar posse dessa? Para mim encerrar aqui, quem é que tem que estar na cerimônia quando o ministro era honrado pelo faraó? O braço direito de Potifar. Era o primeiro. E a mulher do Potifar tem que ver José ser honrado. Uma vez eu preguei na vigília, eu falei que Deus não vai matar os nossos inimigos, aqueles que se constituem, mas vai nos honrar para que eles saibam que o nosso Deus é grande. Aí teve um cidadão que pegou o microfone e falou: Deus não precisa me exaltar para ninguém. Só que aí eu fui na Bíblia, eu vi que eu não estava errado. Porque quando Jerusalém saiu do cativeiro, o Salmo 126 está escrito: olha o que o povo de fora disse, grandes coisas fez o Senhor por esses. Aleluia! Não, você não entendeu. Aqueles que viram eles humilhados no cativeiro estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Pregador, eu não entendi. Ei, aquele que te viu passar por esse vale e até pensou que você não ia sair, vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele e por ela. Deus poderia ter matado Penina, mas deixou ela viva para ver Ana gerar filho. Deus podia ter matado a mulher de Jó, mas Deus deixou ela viva para gerar mais 10 filhos para ele. É Bíblia, irmão. Deus tem que fazer isso para as pessoas respeitarem você e o Deus que você serve. Tipo assim, não mexe com aquele crente não, que aquele ali. Como é que é? Aquele ali orou, o negócio veio na hora. Não, para saber que Deus é a nossa vida. A mulher de Potifar, ela tem que estar lá. E quando ele vai passar pela carruagem, pela primeira de Faraó, segunda era dele, todos tinham que dobrar o joelho e reverenciar aquele que estava sendo honrado por Faraó. E para mim terminar, Deus vai fazer muito mais além daquilo que ele sonhou. Porque Deus não disse que ele seria governador, mas Deus quis fazer dele governador. Por quê? Porque o Deus em que nós estamos dando glória aqui nesse calor, ele vai muito mais além daquilo que você pensa. Se fosse você, dava glória em nome do Senhor. E com a permissão do pastor, se coloque de pé dando glória a Deus. Os músicos, por favor, faz um som. Você pode adorar Jesus ainda está aqui. Quem sente a presença de Jesus nessa noite? Quem sente a presença dele de verdade aqui nessa noite? De verdade. Aquela presença que dá vontade de você falar língua estranha, chamada Nashandarai. Ou Demadarachuida, aquela presença que dá vontade de você profetizar. Ou Daramachurimikandaramachandarai, escute aí. Para mim terminar, Deus está dizendo para você que quando você conquistar, você não vai conquistar apenas aquilo que você acredita, que você idealizou. Mas Deus vai dar muito mais. Não, eu vou repetir para ver, tem gente que não entendeu. Deus vai dar muito mais. Aí eu posso entender o que Paulo está dizendo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e jamais subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu vou entender. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para dar abundantemente, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isaías 56, versículo 8 a seguir. Assim como a terra e o céu é distante, diz o Senhor, os meus caminhos não são de vocês, os meus pensamentos não são igual ao seu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te surpreender em 2015, eu vou fazer maior. Quem pode adorar, levante a mão e glorifica, oh meu Deus.
Só quem está sentindo a glória do Senhor, vamos adorar. Se você quiser falar em língua estranha, fale. Se você quiser chorar, chore. Mas Deus está usando a minha boca para dizer: o tempo de Efraim está chegando, a fase da honra está chegando, a fase da exaltação está chegando. Se prepare para